O IGPM é a sigla para Índice Geral de Preços Mercado. Ele é calculado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, sendo usado como indicador do nível de atividade econômica, abrangendo desde o custo de materiais, equipamentos e mão de obra, até gastos com alimentação, transporte e recreação, sob o ponto de vista dos produtores e dos consumidores. Resumindo, esse índice é composto pela evolução dos preços ao produtor, ao consumidor e à construção civil. E como o IGPM impacta a vida das pessoas? Para você que é cabeleireiro, segue alguns exemplos. O índice de reajuste dos contratos de aluguel muitas vezes é o IGPM. Se você é dono de um salão e o contrato de aluguel está próximo de ser reajustado, fique de olho no IGPM. Já houve época em que o IGPM anual ficou próximo aos 20%. Imagine um reajuste de aluguel de 20%? Isso com certeza teria um impacto terrível nos seus custos operacionais. Nessa época, teve proprietário de imóvel que não teve piedade e simplesmente aplicou esse reajuste, que era contratual. Mas para os que sabiam o que era o IGPM, muitos deles conseguiram dialogar com os proprietários, dizendo que tal reajuste era excessivo e conseguiram trocar o IGPM pelo IPCA, tornando o reajuste um pouco mais brando. Vamos falar sobre o IPCA em outra oportunidade. Por outro lado, se você ainda não é dono de salão e está pensando em se tornar um, ficar de olho no IGPM pode ser o fiel da balança entre montar o salão agora ou esperar um pouco mais. O IGPM também impacta no preço dos produtos, insumos, equipamentos e outros custos do salão. Ficar atento à evolução do índice pode ser uma boa referência para controlar o tamanho de seus estoques. Mas e para quem não é cabeleireiro? Pois é, quando você não está trabalhando, você é um cidadão comum, ou seja, vive seu dia a dia como qualquer outra pessoa. E o IGPM influi muito na nossa vida cotidiana, pois muitas vezes é ele o índice de referência para o reajuste de vários itens que precisamos no nosso dia a dia: alimentação, habitação, energia elétrica, planos de saúde, educação, transportes e até mesmo investimentos financeiros. É por isso que às vezes temos aquela sensação de que nossas contas estão em ordem dentro do orçamento mensal e de repente as coisas começam a sair do controle e quando você se dá conta, já está usando o limite da sua conta corrente. É claro que não podemos adivinhar o futuro, mas ficar atento ao IGPM pode te dar um parâmetro sobre o tamanho dos possíveis reajustes que estão por vir, dando-lhe condições de antecipar o movimento e se preparar da melhor forma possível, cortando despesas ou encontrando alternativas mais em conta, por exemplo. Como vocês puderam ver, é muito importante não perder o IGPM de vista, pois ele influencia a vida de todas as pessoas, independentemente de sua profissão. Se você gostou desse conteúdo, comente, salve, compartilhe. Valeu!